Olá para você que acompanha o My News. Nós começamos agora mais um Além das Manchetes, direto do REAG Belas Artes, em parceria com a REAG Investimentos. E a nossa convidada hoje é a Patrícia Elli, ex-secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, sócia cofundadora da Aya Earth Partner, que busca acelerar investimentos para enfrentar as mudanças climáticas, a necessária transição para uma economia de baixo carbono. Fique aí, voltamos já. Agora sim, começamos o Além das Manchetes, direto do Cine Belas Artes, e a nossa convidada, Patrícia Elli, está aqui com a gente, ex-secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, sócia cofundadora no Hub de Economia Verde, Aya Earth Partner. Patrícia Elli, obrigada pela sua participação, você que tem uma ação muito ativa através do Aya para tentar fazer frente a toda essa situação climática que virou destaque no noticiário, infelizmente, aí nos últimos tempos, não é? É isso mesmo, Denise, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, com você, Mara, Marcelo, e também aqui no Belas Artes, né? Muito icônico, adorei a ideia do projeto, você sempre aqui na fronteira do conhecimento, provocando para trazer temas que precisam cada vez mais de muito mais visibilidade e de ação. Eu acho que essa ideia que desde que a gente criou a Aya, quando eu saí do governo de São Paulo, viajando já pelo mundo como secretária, eu percebi que tinha uma oportunidade muito grande de atração de investimento, uma urgência para os estados e municípios começarem a se planejar de uma forma completamente diferente, e a gente precisa capturar essa oportunidade e não transformar em desafio. Essas últimas semanas, com tudo que aconteceu, o próprio desastre no Rio Grande do Sul, acho que uma das coisas mais horríveis que a gente já viveu, precisamos entender que todos os municípios e estados precisam de planos de adaptação climática e que as empresas precisam aprender a fazer as coisas de uma forma diferente, e esse é o objetivo da Aya. Eu esqueci de falar que estamos com a Mara Luque, Marcelo. Você já está assim. A REAG Investimentos é isso. É parceria sempre. Você está quase virando jornalista. Só no podcast jornalista. Eu já coloquei direto. Agora, tem uma curiosidade, Patrícia, eu queria que você falasse do nome, de onde surgiu. Aya significa espírito ancestral em Quechua. E meu sócio Alex Alad, a Aya fica no Complexo Matarazzo, num espaço completamente diferente. Ele tem certificação LEED Platinum V4, todo feito de uma forma que a gente faz esse resgate, né, da nossa ancestralidade, trazendo muito mais verde, muito mais o formato da arquitetura também, a gente procura trazer um olhar mais feminino, então tem muita circularidade, as paredes são de vidro, a gente tem muita madeira, os móveis, a gente tem muito móvel reaproveitado, por isso que a gente conseguiu uma pontuação tão grande, o cuidado com o ar, ter ar fresco, além do ar-condicionado tem todo um sistema de dutos de ar, que a gente até recebeu agora uma avaliação, não só com relação à sustentabilidade do espaço, mas também a qualidade para a saúde das pessoas que circulam ali. Então é muito diferente, né? Foi feito com essa provocação. E também a gente tem junto com a Aya Earth Partners para empresas o Instituto Aya. E o Instituto tem feito trabalho para a promoção de políticas públicas de desenvolvimento econômico sustentável, fomentar a economia de baixo carbono, apoiar na formação de lideranças e dar um espaço principalmente para os povos originários. Então, acabei de voltar da Amazônia aqui, estava com os caiapós dessa vez, mas a gente tem feito trabalho com os guaranis, os tupinambás, então tem sido, para mim e para toda a nossa equipe, um processo de muito aprendizado, né? Porque a gente tem trazido dados, tem trazido um modelo tradicional de trabalho com negócios e com gestão pública, mas também tem muitas coisas que a gente precisa mudar. Eu vejo que eu passei 20 anos, né, com foco de desenvolvimento econômico, aprendendo o que a gente aprendeu na faculdade, né? Vamos replicar as melhores práticas, e geralmente as melhores práticas a gente vai olhar no hemisfério norte, o que tem na Europa, o que tem nos Estados Unidos, e tenta aplicar para o Brasil. A gente precisa combinar que não deu muito certo, né? A gente vê que o nosso crescimento econômico sempre ficou mais ou menos na média dos países no mundo inteiro, porque essa replicação ela tem um limite. A gente tem um formato diferente, é o país no mundo com o maior percentual de floresta. Nós hoje consolidamos a maior quantidade de biodiversidade presente no planeta Terra.
Então não dá para a gente assumir que vai continuar fazendo as coisas da mesma forma. A nossa própria curva de carbono é diferente. Então a ideia da AIA é essa, espírito ancestral, desaprender para reaprender e colocando o Brasil como protagonista nessa transição que o mundo inteiro precisa fazer e não só imitando, né, os modelos já existentes. Patrícia, eu acho que um dos seus grandes desafios e de todo mundo que está preocupado com o meio ambiente é mostrar que o meio ambiente não é um inibidor de investimentos. Ao contrário, porque é sempre colocado como se houvesse um antagonismo entre proteção ao meio ambiente e desenvolvimento. E, na verdade, o que a gente vê hoje são várias oportunidades de atração de investimentos com base nos desafios climáticos, enfim, na urgência climática. Isso traz oportunidades de investimento. Como é que se faz para mudar para dizer que não tem briga? Estamos juntos, queremos desenvolvimento, queremos empregos, queremos crescimento econômico, e isso é possível fazer com respeito ao meio ambiente. Aliás, é possível e é necessário, porque o Rio Grande do Sul mostrou para a gente que um desastre ambiental é ruim para todo mundo. Sem dúvida, a gente precisa encontrar um caminho do E. A gente se dividir, ideologizar a discussão de desenvolvimento econômico sustentável é a pior coisa que pode acontecer. E, inclusive, nós vimos hoje no mundo, temos exemplos de países que estão saindo dessa divisão. Acho que o caso dos Estados Unidos tem sido um caso muito icônico, porque eles lançaram o maior pacote econômico da história recente, dos últimos 40 anos, desde o New Deal, que foi há quase 50 anos atrás. É a primeira vez que uma nação tão grande lança um pacote econômico tão agressivo, que é o Inflation Reduction Act. Esse pacote está hoje totalizando quase 2 trilhões de dólares por ano, e ele é um pacote que, apesar de ter esse nome Inflation Reduction Act, e ali teve uma sacada muito interessante, né, porque qual que era a prioridade da população? Inflação, principalmente inflação de saúde. Mas você vê para onde os recursos vão, é um pacote enorme para a descarbonização da economia americana. Transição energética, tem uma parte ali do CHIPS Act também, mas em grande parte o investimento é para a descarbonização da economia. No caso do Brasil, nós somos a única grande nação que ainda pode, de fato, se comprometer em ser carbono zero, né, carbono neutro, antes da meta que as nações estão colocando de 2050. Tem muita gente até desistindo disso hoje, mas a gente tem grandes ativos naturais que essas outras nações não têm. Então, na AIA, a gente trabalha com a promoção de 5 grandes transições. Primeiro, é promover soluções baseadas na natureza, que é mostrar o valor dessa floresta em pé e desses produtos que vêm da floresta. O segundo é a produção alimentar e uso do solo sustentável. A nossa agricultura é uma agricultura muito produtiva, muito tecnológica. Agora, se a gente tiver uma postura um pouco mais passiva nesses acordos, o que acaba acontecendo é que a gente vai continuar exportando cada vez mais commodities, pouca variação e concentrando em poucos países, que é o que aconteceu nos últimos 2 anos, que nesse caso a gente acabou concentrando muito da nossa exportação de commodities alimentares com a China. A terceira... Desculpa, não. Eu sei, a terceira é a transição energética, a quarta é a produção de materiais sustentáveis com a economia circular e a quinta é finanças sustentáveis. Eu queria que você falasse um pouco de como você enxerga o papel do setor público, porque o setor público tem... Você citou, obviamente, a iniciativa do governo americano com o Inflation Reduction Act, né? Ele tem a prerrogativa de ser o grande coordenador dessas iniciativas, alinhando incentivos, produzindo parcerias com o setor privado, a academia, no desenvolvimento de tecnologias, inovação e etc. E aqui no Brasil, principalmente com as tentativas recentes de se desenvolver energia verde, por exemplo, e com outras iniciativas, é uma formulação que é uma formulação do século XX, né, de políticas destinadas a substituir importações, estimular conteúdo nacional, ao invés de olhar na fomentação de centros de pesquisa, esse alinhamento todo entre academia, setor privado e governo. Então, como é que você enxergaria um desenho que o setor público poderia oferecer à sociedade para acelerar essa transição, esse projeto?
Um dos meus sócios, o Paul Poma, sempre fala que o custo de não agir ficou muito mais alto do que o custo de fazer qualquer coisa agora, né? Então, quando a gente falou do Rio Grande do Sul, para mim, está claro agora que foi um despertar de um sentido de urgência que a maioria dos prefeitos e governadores não tinham. Então, falando de governo local, acho que tem uma emergência da gente trabalhar, inclusive nas eleições agora, vamos ter eleições municipais, a gente precisa exigir dos candidatos que esse tema entre na pauta. Sustentabilidade não dá voto. Qual é o papel do prefeito? Então, o prefeito precisa ter plano de adaptação climática urgente, porque o maior impacto é nas cidades, o impacto negativo é nas cidades. E hoje, quem que nas últimas eleições sequer considerou isso como pauta para escolher o seu candidato, sua candidata? Então, acho que essa é uma mudança urgente, que começa inclusive nos cidadãos. Como é que a gente bota isso na pauta? Né? Você acha que o Rio Grande do Sul vai mudar, quer dizer, vai ser um ponto de inflexão na cabeça do eleitor? Por exemplo, o eleitor vai prestar atenção nos candidatos que estão preocupados, que têm um plano? Mara, eu queria ser mais otimista com relação a isso, mas é igual a pandemia, né? Eu estive no gabinete de crise e as pessoas já até esqueceram o que aconteceu. Eu acho que a gente tem uma memória muito curta, ainda mais a população que está preocupada em comprar comida, né, pagar o transporte, acaba ficando muito distante da realidade. Eu tive com o governador Eduardo Leite recentemente e a mudança de forma de gestão vai ter que ser completa no caso dele. Isso precisa se replicar. Então, vou dar um outro exemplo. A gente vai ter a COP30. É muito importante que agora o governador Helder tenha uma proposta para adaptação do Pará. A gente vai ter a COP lá. Quando tem chuvas e inundações, a Amazônia muda completamente. E na COP30, inclusive, vai ser uma COP onde a gente tem que entregar esses planos de adaptação globalmente. Então, acho que a adaptação é um tema urgente. Na parte econômica, Marcelo, a gente está num momento difícil, porque o pacote americano e europeu, a resposta europeia, são muito protecionistas. A gente não tinha esse tipo de contexto há algum tempo atrás. Os incentivos são para investimento em conteúdo local e numa escala sem precedentes. Então, para quem mora nas regiões, tem incentivos diretos para troca de carro, para troca de sistema de refrigeração e aquecimento nas casas. Tem muito incentivo se você tem uma startup para você investir. Hoje ele tem, assim... Meta de substituição do carro, né? Exatamente. Tem recurso a fundo perdido para a maioria das startups. Então, para o Brasil ficou muito complicado concorrer, porque a gente não tem essa mesma quantidade de recursos. Agora, o governo federal... teve uma mudança de rumo muito importante que o Brasil voltou para a agenda internacional. Eu viajo muito, eu vi assim, a diferença é brutal. Houve também um fato inédito, que é o ministro da Fazenda lançar um programa voltado à economia de baixo carbono, que é o Plano de Transformação Ecológica. Isso também foi muito bem recebido internacionalmente. O último bloco agora de investimentos que eles fizeram, o Plano Clima, os pacotes do BNDES também foram muito bem recebidos. E o último ponto foi o programa EcoInvest, porque a maior demanda dos investidores internacionais era a redução da exposição ao risco e principalmente a moeda brasileira. E agora se criou um programa de hedge, algumas semanas atrás, que existe uma expectativa grande no mercado de como vai ser a aplicação na prática. É uma parceria Banco Interamericano, BID, na verdade. E então, agora há uma expectativa de como aplicar. Eu estava agora em Paris, no Brasil Climate Summit Europa, e 70% da audiência eram investidores europeus. Muito das perguntas viam com relação à exposição ao risco cambial, e também a gente está entrando numa discussão muito técnica com relação às rotas tecnológicas eu falei, né, de produção alimentar do solo sustentável, transição energética. Por exemplo, SAF e hidrogênio verde. SAF é combustível de aviação verde, Sustainable Aviation Fuel. É onde, isoladamente, a gente tem a maior oportunidade no Brasil. Qual que vai ser nosso desafio? Sentar na mesa para negociar as rotas tecnológicas corretas para a realidade brasileira e tê-las reconhecidas no mercado europeu e americano. Então, isso acho que é urgentíssimo, vai exigir, além do trabalho de planos do governo federal, um trabalho de diplomacia internacional sem precedentes e com uma quantidade de repertório técnico e científico que a gente está construindo nesse momento, né? Agora, Patrícia, o Brasil não vive uma situação meio contraditória, mesmo com essa mudança que houve em relação à troca de governo e a postura com relação ao meio ambiente, porque a gente viu a questão do Sul.
né? Ao mesmo tempo em que se percebe essa situação muito grave, o Congresso tentou passar uma medida que causou muita polêmica, que é a questão de privatização das praias, né? Eles falam que não é privatizar, mas, na verdade, abre espaço para você ter uma exploração de áreas de preservação próximas ao litoral. O Rio Grande do Sul enfrenta esse problema do lado do Guaíba, né, a Lagoa dos Patos, então você não pode avançar além do limite, né, daquele espaço da água, você não pode restringir. E esse é o grande risco que se tem aqui no Brasil. Então, essa questão da conscientização, eu acho que é muito complicada ainda no Brasil e para o próprio governo, que nós tivemos, por exemplo, a situação da Petrobras, que vai tentar explorar no limite o petróleo ainda. Indo na contramão do mundo que quer essa substituição energética, menos uso do combustível fóssil. Então, tem dois lados aí do Brasil que são divergentes. E aí entra a questão ideológica também, que o Brasil não consegue superar. É algo que a Mara colocou desde o início. Você começa a falar de povos originários, as pessoas acham que a gente vai voltar para a economia primitiva. Então, eu acho que falta... Ser comunista, não é isso? Comunista falando de povos originários. Vai deixar o índio lá na tribo e não vai ter nada, não vai ter uma exploração e não se pode fazer nada. Então, eu acho que falta conscientização até para a população. Eu acho que no caso da eleição, por exemplo, tem um foco muito maior em segurança do que a questão ambiental. A questão ambiental se imagina assim, uma política de governo que o governo vai lá e faz a parte dele. Então, eu não vejo essa consciência. Talvez os mais jovens tenham um pouco mais. Falta conhecimento... falta um pouco de humildade nossa também, porque essa coisa que a gente aprender a replicar o que veio de fora está tão impregnada na gente que a gente não se dá nem o direito de voltar a aprender e criar coisas de uma forma diferente. Mas esse seu ponto do Congresso é gravíssimo. Tá? A gente teve, ano passado, somente um congressista fez alguma emenda relacionada a questões climáticas. Então, a gente precisa entender que como está... é inaceitável. E teve muita flexibilização de regras, inclusive no Rio Grande do Sul. E fizemos errado a nossa parte como eleitores. Acho que esse reconhecimento é muito importante ser feito. Como está, a gente não vai fazer milagres aqui. Então, é muito importante. Por isso que eu falo que as próximas eleições, tanto as desse ano municipais, como as que a gente vai ter aqui 2 anos de novo, estaduais e federais, a gente vai precisar colocar a mão na consciência e refletir sobre as nossas escolhas. Agora, com relação ao governo federal, eu falei do que acho que foram grandes avanços, o governo retomar a NDC, que a NDC é onde a gente coloca as nossas metas de redução de emissões, e a gente tinha andado para trás e flexibilizado alguns anos atrás, e isso foi um desastre na comunidade internacional. Retomar uma NDC mais agressiva e agora mais ambiciosa, né, e agora colocar a nova vai ser entregue novamente agora, é inegociável para o Brasil. Agora, por outro lado, também ter um plano de transição energética é urgente. Não dá para a Petrobras não se posicionar e colocar como é que vai ser o plano de transição. Isso também conta negativamente, porque aí a gente se compromete de um lado e não entrega do outro. Então, acho que sim, a gente precisa ser um pouco mais coerente nesse processo. E eu queria voltar até numa expectativa que a população tinha com o próprio presidente Lula. Eu dei o exemplo americano. Eu acho uma grande sacada que eles fizeram um plano de transformação ecológica e deram o nome do plano de inflação, de redução de inflação. Por quê? A leitura da prioridade da população. A nossa população precisa de segurança, de comida e de emprego. Né? Então, não adianta eu chegar lá e falar, parece que eu desci aqui direto da Lua e vou falar de transformação, de emergência climática. É igual aquele filme, né? Não olhe para cima, porque ninguém vai acreditar. Vai todo mundo ficar esperando a Terra explodir. O que eu acho que é uma grande oportunidade, que até o presidente Lula, eu esperava, tinha tido a expectativa, 1º de maio, Dia do Trabalho, era o momento de lançar um programa de empregos verdes, porque esse plano de transformação ecológica gera emprego. Na nossa estimativa pelo Instituto AIA com a Systemic, há uma oportunidade de gerar até 10 milhões de oportunidades de emprego e renda. Então, eu acho que se ele, de fato, abraçar essa agenda, vai fazer bem não só para todo mundo na parte prática de negócio, atração de investimentos, mas também para a população em geral. A população está esperando, já estamos aqui no 2º ano de mandato e onde está o emprego? A pergunta que as pessoas se fazem é onde está o emprego? E eu acho que a gente tem uma chance muito grande com essa agenda que não está sendo capturada. E o presidente Lula, quando ele traz Marina para o governo, quer dizer, ele traz um nome que é respeitado internacionalmente, ninguém tem dúvida em relação a Marina Silva e a agenda ambiental. Ela traz muita credibilidade para ele. Sem dúvida.
Só que, ao mesmo tempo, quer dizer, um programa desse, como você deu a ideia aqui, que eu achei ótimo esse nome, Emprego Verde, com o presidente Lula, que é um líder importante, politicamente importante, é o grande líder que tem hoje no país, e Marina Silva juntos, abraçando essa agenda, seria algo, de fato, que vai mexer, pode mexer, tem grande potencial de mexer. Mas o que você vê é o contrário. Você vê um governo quase que num embate com a ministra Marina. Na questão da Petrobras, por exemplo, essa crise recente da Petrobras, não se falou em investimentos para transição energética. Em nenhum momento você falou nisso. Você coloca um confronto interno do governo. E a gente também não engaja a população. Não tem jeito. O presidente Biden não teria nunca aprovado o Inflation Reduction Act se não fosse o Inflation Reduction Act. O Green Deal americano ficou mais de 12 anos sendo debatido eternamente, como aconteceu em todos os outros lugares do mundo. Quando eles lançam, entendendo qual que era a prioridade da população nos Estados Unidos, era a saúde, né? E em especial era a carestia da saúde. Então ele lançou no pacote um programa que ajuda a reduzir o preço dos medicamentos e dos serviços de saúde, mas colocou lá dentro todo o resto. 80% do investimento vai para questões de transição energética e descarbonização da economia. Então eu acho que a ideia é qual que é o grande plano nacional. Tem vários planos sendo lançados por ministério. Qual que é o plano do presidente Lula? É a minha pergunta, né? Como secretário de Desenvolvimento Econômico aqui em São Paulo, eu também tinha trabalho, ciência e tecnologia na minha pasta. A gente, quando acabou a pandemia, o que a gente lançou? O programa Retomada, Retoma São Paulo. Né? Vou dar o exemplo aqui no caso do Rio Grande do Sul. Vai ter um trabalho absurdo de reconstrução, mas vai ter que ter o Retoma Rio Grande do Sul também, porque a população vai precisar de emprego, vai precisar de dinheiro, porque senão vira um caos. Todos os setores. Eu acho que tem uma oportunidade agora para o presidente de lançar frentes de trabalho. A gente retomou as frentes de trabalho em São Paulo, né, que elas estavam totalmente paradas. A gente lançou o Bolsa Trabalho, o Bolsa Empreendedorismo. Então, a chance que ele tem agora de lançar programas de bolsa voltados à qualificação técnica nessa agenda é enorme. O mundo inteiro está fazendo isso. E construção de capital, né? Exato. Porque, diferentemente da pandemia, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, houve uma destruição de capital. Porque na pandemia você não teve isso. Você teve um desaquecimento da economia, da atividade econômica. Exato. Você tem um lado humano e econômico. Exatamente. Também de destruição efetiva. Agora, Patrícia, você estava colocando as áreas de atuação. Agora, como é que você pode mobilizar os empresários nas várias áreas? Como é que se daria esse investimento em termos práticos? Para quem quer entender como é que seria essa transição para uma economia de baixo carbono e como agir, né? Então, a gente, quando sintetiza, fala que o objetivo é promover um novo modelo de desenvolvimento econômico que seja positivo para as pessoas, para a natureza, né, para o planeta e para a economia. A boa notícia é que, no caso do Brasil, nós somos a única grande nação que pode fazer as três coisas de fato de uma forma próspera. Na estimativa que nós fizemos, Denise, a gente consegue dobrar o crescimento do PIB, chegando a mais de 5% de crescimento ao ano a partir de 2030, se a gente trabalhar nessas 5 grandes transições. Mas como? Nas soluções baseadas na natureza, nós precisamos trabalhar com modelos de manejo florestal que tragam renda para a população local, porque hoje a floresta em pé, ela é muito mais barata, ela não vale, né? Então, a população que vive nessas regiões acaba sendo cooptada por atividades ilegais de garimpo, tráfico, né? Então, madeira ilegal. Se você faz o manejo florestal de uma forma sustentável, que funcione para a população, você reduz a concorrência, né, com as atividades ilegais. Então, esse primeiro é muito importante. Junto com ele, toda a parte de... tem uma área no mundo que chama superfoods, que são alimentos muito ricos em proteína que podem ser trabalhados, inclusive na área da saúde. A Coreia do Sul lançou um programa inteiro sobre biossaúde, que o Brasil tem uma oportunidade enorme. Então, junto com soluções baseadas na natureza, a bioeconomia da floresta e a biossaúde da floresta tem um potencial enorme. E, para nossa surpresa, o Brasil não é líder em nenhuma das principais áreas, né? Então, a Coreia do Sul, a Costa Rica, a gente tem, por exemplo, a Califórnia, nos Estados Unidos, como um eixo muito grande. A própria Colômbia cresceu muito. Então, a gente tem algumas coisas avançando, que são ali nessa linha tênue entre esse lado e produção alimentar, que o café, o cacau. Então, a gente pode... Aí, entrando nessa parte de produção sustentável, que eu falei da SAF.
SAF, o combustível sustentável de aviação, tem 7 rotas tecnológicas principais. O Brasil tem uma grande oportunidade na SAF da cana, né, com etanol de segunda e terceira geração, do milho, da macaúba e da palma. Tem várias outras, mas essas 4 têm uma oportunidade enorme. Só que hoje, boa parte delas ainda não são reconhecidas para terem acesso ao mercado internacional. E ainda tem um problema com a palma, porque a palma teve histórico na Indonésia, que era monocultura com muito desmatamento. Nesse caso nosso é agrofloresta, né, que dá até para combinar, inclusive, com cacau. E aí, por isso que eu até faço a brincadeira. Eu acho que a gente tem que ir mais para o campo para aprender. Né? Quanto mais tempo eu passo com comunidades indígenas ou com agricultores familiares, mais eu aprendo. Esses modelos de agrofloresta, eles não existiam alguns anos atrás. E a gente pode escalar, nas estimativas preliminares que nós fizemos, nós podemos chegar a ter 10 a 15% da demanda global de SAF. Para vocês terem uma ideia do que isso agregaria na economia brasileira, 20 a 30 bilhões de dólares. Só uma área, uma oportunidade. E as empresas estão começando a perceber. A gente já tem na AIA 120 empresas membro em todas essas áreas que eu mencionei. E é muito interessante ver como elas estão aprendendo e lançando programas rapidamente. Programas voltados eu vou sair daqui. Hoje eu tenho o lançamento da primeira etapa da Aliança pela Mobilidade Sustentável, né, que são empresas que se juntaram, entendendo que se elas não descarbonizarem o transporte e juntas de uma forma colaborativa, cada uma sozinha não vai conseguir. Então a gente tem desde os principais usuários, né, como os principais produtores de insumos. Um exemplo, empresas, por exemplo, de entrega, né, elas dependem de transportes mais sustentáveis. Então é muito legal ver as cadeias produtivas se juntando e lançando projetos completamente inovadores. O último exemplo que você falou da ancestralidade, a gente precisa reconhecer a força e a resiliência dos povos indígenas. Eu acabei de voltar de uma região que tem 5 milhões de hectares, 2 mil indígenas lá dentro. É uma região de floresta intacta. Você vê o mapa em cima, desmatamento no entorno completo. E são pessoas de uma força. Eu passei agora 4 dias com eles. Você vê a força das mulheres cuidando da agricultura completamente regenerativa, os homens ali com a pesca, eles organizam as coisas de uma forma que acho que a gente tem muito a aprender. Né? E aí aplicar em escala, que aí é onde a gente pode ajudar. Aplicar em escala e usar isso a nosso favor. A gente tem que entrar na mesa de discussão, entendendo que o Brasil é protagonista. Essa mudança, essa virada de chave parece simples, mas na prática, pensa numa multinacional que está com o Inflation Reduction Act americana agora. Todos os incentivos para investir nos Estados Unidos. O que é a tendência? Reduzir o orçamento para a América Latina, certo? Ou concentrar em insumos e fazer a produção lá. Imagina a força, a coragem e o embasamento técnico que os gestores vão precisar ter nesse momento para apresentar projetos diferentes. Defender o Brasil. A apresentação que o Sebastião Salgado fez em Londres para alguns investidores, e eu tive a oportunidade de acompanhar, de ver, e ele falou exatamente isso. Ele falou assim, olha, a preservação das áreas indígenas, ela é muito importante porque eles cuidam, é a área onde você tem a melhor preservação ambiental, dado o cuidado, né, que eles têm. Agora, Marcelo, eu queria te chamar mais para essa conversa para falar sobre o ponto de vista de mercado financeiro. Os investimentos sustentáveis, o mercado financeiro precifica isso? Ele olha isso hoje? Ou o ISG hoje é só se eu não tiver, não pega bem? Eu ainda não vejo essa chave virando no mercado financeiro aqui no Brasil. A gente falava um pouco do papel do setor público. Eu acho que um dos papéis importantes seria engajar o financiamento verde. Né? De que forma? Protocolos. Protocolos de observação de processos que respeitem a preservação e incentivem o investimento, por exemplo, em áreas como transição energética. Então, eu acho que isso realmente é uma parte do ecossistema que envolve todo esse mundo da preservação e da transição que está faltando. Como é que a gente vai canalizar mais eficientemente os recursos, que não são poucos,
para esse tipo de projeto. E aí tem um aspecto, parece até o chato insistindo, que é o seguinte, o setor público compete com o setor privado. Em que sentido? A gente tem uma dívida gigantesca para financiar. A gente precisa equacionar essa questão para poder liberar mais recursos para os investimentos que não vão olhar, que não tem retorno só privado. Eles têm retorno social. Isso é o tipo do jargão que a gente usa em economia, é do bem público. Bem público é quando você tem uma situação em que o retorno social é muito maior do que o setor privado. E aí o que você faz? Você adota uma política para correção dessa ineficiência de mercado, vamos chamar assim. Essa política pode vir de várias formas. Uma delas é você ter, por exemplo, incentivos para que você dedique esse capital a uma taxa subsidiada para atender esse objetivo de longo prazo. Agora, para você conseguir engajar o setor privado, você precisa desenhar, permitir a visibilidade do retorno desse investimento, que a gente não tem hoje. Então, eu acho que a gente ainda falta essa, pelo menos do ponto de vista de mercados, acho que falta esse braço. Não sei se você concorda. Eu acho que falta também essa combinação dos instrumentos com os projetos, né? Os projetos, a forma de fazer project finance agora, que é a estruturação de projetos complexos, ela vai precisar ser transformada rapidamente no caso do Brasil. O modelo que a gente tem hoje, a nossa indústria, só para lembrar, né? O hemisfério norte, quase 80% das emissões de carbono vem da indústria e de transportes. No caso do Brasil, é ao contrário. Então, por que a gente acaba falando muito de desmatamento? Porque 75% mais ou menos das nossas emissões vem de desmatamento e uso do solo. Então, é muito importante para a gente essa agenda e a transição. A descarbonização da indústria também é muito importante, mas o que mudou? Para a gente conseguir se colocar nessa transição, a gente precisa começar a participar dos mercados globais. E a gente sempre foi um país de demanda nacional. A gente sempre, com sorte, é muito fechado. Então, a gente vai ter que aprender a produzir para exportar e se integrar nas cadeias produtivas globais para que os produtos venham a ser produzidos com energia limpa no Brasil. Isso é desafiador. É mais ou menos o que aconteceu com o agro, não foi? Que o agro se viu obrigado no produto de exportação a ter aquele compromisso ambiental maior. Não que seja 100%, mas para ele conseguir preservar mercados e ampliar no exterior, ele teve de ter uma responsabilidade maior. E o agro é um setor que aprendeu a trabalhar com exportação, né? Eu vou dar um exemplo aqui, devolvo até a sua pergunta, passo para ela. O mercado de carbono. O mercado de carbono do Brasil não decolou. E qual o seu diagnóstico em relação a isso? O mercado de carbono do Brasil tem, agora a regulação está sendo votada, acho que é um exemplo teu aqui, Denise, da questão dessas disputas políticas que acabam sendo ruins para todo mundo. Ter um mercado regulado é urgente para a gente. Então, finalizar a concretização desse projeto é muito importante. Então, isso precisa acontecer rapidamente. O que falta? Falta entrar-se num acordo político, né? Acho que de quais são... É um projeto que foi e voltou várias vezes. O agro acabou ficando de fora nessa primeira etapa. Precisamos ter uma segunda etapa de debate de como que vai ser essa inclusão, porque hoje, Denise, para a sua pergunta, a Europa lançou algumas semanas atrás o programa Deforestation Free Products, né? Que a tolerância com relação a desmatamento ficou ainda menor e os programas mais duros e rígidos. Então, teve, por exemplo, uma questão, eles começam a olhar a cadeia como um todo. Então, se os nossos produtos usam fertilizante que tem o nível de emissão maior do que a meta que eles colocam, não é aceito. E o Brasil tentou flexibilizar exatamente isso, né? A utilização de outros fertilizantes, de produtos na área agrícola, né? E aí, nesse último ano passado, foi um ano desafiador para o setor do agro, porque acabou que os vetos foram mantidos e você vê até como resultado. Houve uma concentração da exportação do Brasil muito grande com a China, né? E o aumento fica aquela história que acaba sendo um perde-perde para todo mundo. A gente aumentou a importação do fertilizante, principalmente da Rússia, né? E aumentou a exportação para um país só. Independente de ser China ou outro país, eu acho que a questão é como saúde da nossa matriz econômica, diversificação sempre é saudável. E o que aconteceu agora é muito preocupante, porque mesmo que a gente esteja debatendo o mercado
de carbono esteja debatendo muitas políticas que são extremamente positivas, os dados práticos com relação principalmente às políticas de comércio internacional, você vê o dado, o resultado, a gente ainda está navegando de uma forma aquém do que gostaríamos. E aí entra essa mistura da ideologização do tema com a questão também de política internacional, que está tendo um impacto muito grande, e a necessidade de, o que a gente chama de blended finance, né, que eu acho que o Marcelo estava escrevendo aqui, para que o mercado financeiro entre no barco, precisa de um empurrãozinho aqui de instrumentos de financiamento público-privados. E eu acho que essa que é a grande expectativa para os próximos meses. Patrícia, eu quero só fazer um parênteses aqui para quem está nos acompanhando, que não conhece bem essa história, como é que seria o investimento de baixo carbono e essa transição para uma economia de baixo carbono. Porque eu acho que muita gente pode estar querendo entender exatamente, e a gente está falando de uma coisa já de projetos internacionais, de todo um contexto global. Então eu queria que você traduzisse um pouco o que seria isso na prática hoje. Bom, tudo que a gente faz hoje, produz, a gente tem formas de produção que são mais nocivas ao meio ambiente e as menos nocivas. Por que a gente está tendo tantas mudanças climáticas? Pegar o caso que a gente comentou aqui hoje já, o Rio Grande do Sul. A gente teve inundações no Rio Grande do Sul e secas na Amazônia, né? Por que isso aconteceu? A gente está tendo uma mudança, um aumento da temperatura muito grande. A gente teve pela primeira vez aqui um grupo que chama Planetary Guardians. Os Guardiões do Planeta vieram para o Brasil. Então aqui, eu vou embora agora o Richard Branson, a Mary Hobson, o Johan Jogström, que é conhecido como o maior cientista do clima no mundo, presidente Santos, ex-presidente da Colômbia, que é o Nobel da Paz, entre outros. O Johan trouxe uma mensagem bem clara, que se a gente não reduzir as emissões, a gente vai ter um aumento ainda mais acelerado da temperatura e mais desastres naturais. Ainda há uma chance, mas olha que desafiador. Se a gente conseguir reduzir as emissões, eu já vou falar o que reduz, né? A gente ainda assim vai ter 30 a 40 anos com uma temperatura muito alta. Então, a gente vai ter muito mais esses desastres. Então, agora a gente vai ter que trabalhar nas duas frentes, reduzir as emissões e se preparar para crises climáticas. E tem cada vez menos tempo para fazer essa mudança, né? Isso. E aí as emissões, de uma forma bem simples, elas vêm muito do petróleo, né, um dos grandes ofensores, e não só a extração, mas na hora da combustão, a gente emite muitos gases de efeito estufa. E no caso do Brasil, a gente tem mais dois efeitos. O desmatamento, na hora que você derruba uma árvore, você emite muito carbono e reduz a capacidade da floresta de sequestrar carbono, tá? E ali no meio tem um outro fenômeno que a gente tem na agricultura brasileira, que a gente emite muito metano, né, que também é um ofensor, e é por causa, a forma mais simples de explicar, assim, o pum do boi, né, quando, por causa da alimentação, pecuária. Ele, principalmente nesse modelo mais extensivo, acaba emitindo gases de efeito estufa. Então, essas são as principais fontes de uma forma mais sintética. E o que a gente precisa? Aonde tem a maior emissão? No transporte, na produção de produtos. A gente também tem um problema com plástico, que a gente, não só a produção, mas é muito difícil de reciclar. Então, vai para o oceano e causa gravíssimos problemas no oceano, né? Então, se você for pensar nesses 4 blocos que eu falei aqui, o que a gente precisa fazer? Empresas produtoras de alimentos, mudar a forma de produção. Regiões de desmatamento, ter zero tolerância para desmatamento e, para isso, também criar um modelo de subsistência para as pessoas que vivem nas regiões de floresta. No caso das florestas, também reflorestar. E aí que vem os créditos de carbono. Que se você refloresta, você ganha crédito de carbono, que você está criando um modelo que sequestra carbono, e isso você calcula, né, o quanto vale a sua floresta em créditos de carbono e pode vender no mercado de carbono. E as indústrias precisam mudar completamente os processos produtivos. Imagina que desafio. Cimento, produção de cimento é uma que emite muito, químicos é outra que emite muito, aço, por isso que a gente fala tanto do hidrogênio verde, que tem muito a ver com a produção do aço. Mas acho que a síntese é essa: mudar a forma de produzir alimentos, mudar a forma de produzir produtos, mudar a forma que a gente se desloca, né? E proteger as florestas. Só tudo isso, ou seja, mudar a nossa vida. Mas o que eu acho interessante... Carbono, desculpa, Marta. E tecnologias de captura de carbono, que como você comentou, ainda que a gente consiga diminuir a taxa de emissão, a gente vai ficar por um bom tempo com um volume de
de gases de efeito estufa, elevando a temperatura do planeta por várias décadas. E existem algumas discussões de tecnologias que têm surgido no sentido de você acelerar esse processo com a retirada de carbono. Reflorestamento, obviamente, é um caminho, mas não só. Existem tecnologias de captura efetiva. Como é que você enxerga essa oportunidade de investimento, inclusive aqui no Brasil, por exemplo, para a nossa agropecuária? Existem muitas técnicas sendo estudadas hoje. Na agropecuária tem uma área que está estudando muito fertilizantes biológicos, que também tem, além de não emitir gases, tem a função de captura também. Na área bioeconômica, né, a biociência tem muita coisa nova sendo estudada. Própria SAF também tem um estudo sendo feito com SAF sintética. Então, acho que a gente vai ter uma revolução tecnológica muito grande nessas frentes. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Eu tive uma discussão esses dias que virou até... Achar que isso é panaceia. Virou quase um bate-boca, assim. Foi com o Sam Altman, do ChatGPT. Ele criou a OpenAI e o ChatGPT. Ela escolhe bem as brigas dela, né? Ele vira pra mim, Mari, e fala assim que não acredita que a crise climática não é um problema. Eu virei, ok, acho que a gente tem um grande problema, né? Todo mundo tem o ChatGPT agora e o fundador acabou de falar que não acredita na crise climática. É um negacionista. Então, na verdade, quando eu fiz a segunda pergunta, ele é um negacionista bem sofisticado, porque qual que foi a alegação dele? Que as tecnologias vão se revolucionar tão rápido que a gente não vai ter mais um problema, que a gente vai conseguir capturar todo o carbono que a gente precisa nos próximos 10 anos. Então, me assustou muito, tanto que a segunda empresa onde ele está mais investindo agora é uma empresa de fusão nuclear para a produção de energia. Tá? Então, só para a gente ver os riscos, nada pode ser tão determinista, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente precisa trabalhar, fazer a nossa parte. Mudanças de hábitos são mais do que óbvias que são necessárias. As tecnologias vão ser muito importantes, mas eu não acredito que vai ter uma tecnologia que vai simplesmente tirar a Bem, gente... em 10 anos, se nada for feito, a tecnologia vai servir para nada, porque já não vai ter ninguém no planeta. Mas 2, 3 acontecimentos, como aconteceu no Rio Grande do Sul, você já tem uma baixa terrível, enfim, porque a gente olha muito e tem que olhar, enfim, para todo o sofrimento que aconteceu no Rio Grande do Sul, as mortes e tal, mas o pior vai vir agora, depois que as águas baixarem. Você teve destruição de capital, você vai ter problemas de depressão terrível, você vai ter problemas de doenças infecciosas enormes, você vai ter, enfim, eu acho que você vem agora uma onda de problemas dificílimos de você lidar e resolver. Então, quer dizer, o que ele está falando... Não, é muito simplista. Muito simplista. Quase ingênuo, né? Porque você chegar nesse suposto desenvolvimento tecnológico, muita tragédia aconteceria se houvesse essa possibilidade. Chegou uma hora que eu discuti, que eu desisti da conversa, aí eu perguntei para ele, onde você passa os fins de semana, né? E aí ele falou que passa na natureza com a família com o celular desligado. Eu falei, então tá bom, funciona para você e não para o resto da população inteira. Eu acho que tem uma questão de justiça climática que é complexa, né? Quem tem condições vai conseguir se safar de um jeito ou de outro, nem que pegue todos os recursos, né, e vá para a Lua. Mas eu acho que a gente precisa ter um mínimo de consciência. Tem uma coisa que mudou, que é, se a gente não fizer agora, as próximas gerações não vão ter nenhuma chance. Porque ou a gente vira... O tipping point da floresta amazônica é agora, não vai ser daqui a 20 anos. Uhum. E se a gente não reverter o curso agora, as gerações futuras vão ficar sem opção. E não é só a Amazônia, né? Nós tivemos aí o último balanço mostrando que o desmatamento no Cerrado, pela primeira vez, superou a Amazônia. Então você tem um outro problema nos outros biomas também do país. A forma da produção alimentar. É isso. Então você tem o problema também em outros biomas. Eu quero fazer um teste aqui. Eu vou perguntar para o ChatGPT, em quanto tempo você acha que nós teremos tecnologia para sequestrar carbono? Vamos ver o que Quer perguntar quanto tempo vai resolver a crise climática. Já. Tecnologias até existem. Tecnologias disponíveis para sequestrar carbono da atmosfera. Um processo crucial para combater as mudanças climáticas. Algumas das principais tecnologias incluem captura e armazenamento de carbono,
Este método envolve capturar o dióxido de carbono emitido por fontes industriais e de energia antes que ele entre na atmosfera. O carbono capturado é então transportado e armazenado em formações geológicas profundas, como campos de petróleo e gases rodados. O CCS é amplamente usado em usinas de energia e instalações industriais pesadas. Bioenergia com captura e armazenamento de carbono. O BECS combina a produção de energia a partir de biomassa com a captura e armazenamento de carbono. Ela respondeu O que tem. o que tem, mas ela prazo. não me diz qual é o prazo Falamos que vai de tudo acontecer. isso aqui, né, Isso Marcela? tudo a gente já falou, querida. A gente quer saber em Você quanto sabe tempo pra isso mim. resolve. Deixa eu te fazer uma provocação a respeito da revolução que você sugere na forma de produção. Você realmente identifica caminhos que permitam a gente combinar, digamos assim, essas preocupações na forma de produção que você destacou com a agricultura familiar, por exemplo, na escala necessária para a gente alimentar o planeta, ou a gente vai precisar de ter elementos de mitigação para que a gente consiga ainda manter a forma que a gente produz para atender a escala, a necessidade nutricional do mundo, sem a gente incorrer nesse risco. Como é que a gente viabiliza esse equilíbrio delicado, né, entre esses dois objetivos? A gente tem quase 90 milhões de hectares de floresta hectares degradados, sem floresta no Brasil. A gente tem uma chance enorme de trabalhar nesses hectares. O exemplo que eu dei da combinação do cacau com a macaúba ou com óleo de palma, você pode fazer no Pará, em uma área que já foi mapeada para isso, de mais de 9 milhões de hectares. A macaúba hoje tem uma produção super interessante já na Bahia e em Minas. Existe uma oportunidade de levar a produção parecida para Rondônia, para Roraima. A beleza de ter um país continental como o Brasil, com um clima que ainda é favorável, é que dá para a gente fazer isso. Agora, os projetos têm que ser uma escala sem precedentes. Eu adorei que você usou a palavra revolução. Qual foi a última revolução que a gente teve na área econômica? A Revolução Industrial. A Revolução Industrial já caducou. E a gente está tendo uma chance, né, que eu sou uma otimista de carteirinha, de criar uma nova revolução, né, uma revolução positiva para a economia sim, mas também para as pessoas e para a natureza. Então, com tudo que a gente já aprendeu desde a Revolução Industrial, se você for pensar que os métodos, eles evoluíram, mas são ainda muito parecidos. A gente tem realmente uma chance de repensar. Então, eu não consigo pensar numa época melhor para viver nesse planeta, por outro lado, que essa, porque a gente pode deixar um legado muito positivo. E, na verdade, a gente não tem mais opção. Não tem mais opção. O que está acontecendo está posto. Ou a gente muda, ou a gente vai viver se adaptando daqui para frente. Mas se adaptar para uma média de 1,5 é diferente de uma média de 3. Porque é a média, então quer dizer que a gente vai ter dias de 50 graus, 60 graus. Alguns locais já estão registrando isso. Alguns locais do mundo já estão registrando mais de 50 graus. Então é uma coisa atípica. A gente está vivendo uma situação aqui e tem aquela argumentação, por exemplo, o Sul passou pela seca, todo mundo falou, é aquecimento global. Aí, de repente, o tempo esfriou, tem muita gente que fala, então, mas não era aquecimento? Isso eu já ouvi muitas vezes. Eu já ouvi. Mas isso eu acho que é e entra no nosso. A gente explica mal. Negócio. É isso, por Quando isso que eu falei. 1,5 grau, todo mundo, é pouquinho, não varia nada. E aquecimento, aí acho que é só a temperatura para cima que não fica frio. Então, eu acho o que a gente tem que desequilíbrio aprender. total. Essa inundação é isso. Você tem que mostrar o que está acontecendo com o mundo de fato. São Paulo viveu semanas no mês de maio de um calor extremo e o Brasil São Paulo ficou 8 vezes acima do que a média mundial de termos de calor. Né? Teve isso em São Paulo. Então, é mostrar essa diferença. Então, assim, quem mora na beira de rio, quem mora na beira dos lagos, do mar, pode sofrer as consequências da água invadindo. Quem mora nas encostas é desabamento. Isso não é uma coisa que é normal. Já aconteceu no passado, que nem argumentaram, que já teve a inundação no Rio Grande do Sul em 41. Mas é diferente, as condições são diferentes. E a recorrência. E a recorrência. E você vê o Amazonas, a seca que houve no ano passado. Gente, como é que pode o rio ter recuado daquela forma? É uma coisa que chama atenção. Né? Porque é uma coisa que, na minha cabeça, eu não via isso. Sabe, de você não ter acesso mais aos portos, as pessoas têm o transporte, que é a única coisa que eles têm fluvial, porque o rio secou. Né? É uma situação, acho que tem que mostrar isso.
Agora, escalar os processos mais regenerativos será um desafio, sim, e é onde a gente precisa concentrar muito dos esforços de investimento em ciência e tecnologia. E, Patrícia, para nós encerrarmos, como é que as empresas interessadas em investimento, em buscar as oportunidades, inclusive relacionadas ao mercado financeiro, como é que elas começam a trabalhar? Além dessa mudança de procedimentos, quem quiser investir, quem quiser trabalhar em relação a isso? O primeiro passo típico das empresas grandes é fazer um mapa da própria cadeia produtiva e fazer uma análise de emissões, que a gente chama de uma análise de escopo 1, 2 e 3. O escopo 1 é um processos mais internos, o 2 é os processos de produção, principalmente uso de energia, o 3 é da cadeia produtiva, fornecedores, clientes, vai de uma ponta até a outra. Com esse mapa, eles conseguem entender aonde que tem as oportunidades de redução, de captura, para entrar com tecnologias específicas. E a gente está vendo casos muito legais que as empresas estão começando a ver oportunidades de negócios, né? Eu estou trabalhando com uma grande empresa global de alimentos e eles estão super interessados em fazer produção com base em agrofloresta. E aí é uma inversão do que eu tinha falado antes, uma multinacional que quer concentrar a produção aqui para toda a necessidade global. Então, imagina, essa oportunidade a gente tem várias vezes. Eu tive 3 ou 4 casos parecidos com esse. Nós somos fontes de produção de minerais críticos, né? Estamos muito conhecidos agora por causa, além do minério de ferro, do lítio, mas a gente acabei de fazer um estudo das 20 baterias, que bateria é um tema crítico para redução das emissões globais, principalmente nos lugares que tem muita indústria e veículos. Das 20 que a gente testou, tem uma que tem uma oportunidade enorme, que são minérios que só tem no Brasil. Então, a gente tem uma chance de ser um produtor global, em escala, mas o que eu acho que poderia ser um final terrível para a gente? A gente só explorar os minérios, exportar o commodity na pior forma, né, e não ficar com valor agregado aqui. O que seria um cenário ideal? Encontrar um modelo de mineração sustentável em áreas de menor risco e fazer a integração da cadeia completa e exportar a bateria. E aí os empregos ficam aqui, mas para que isso aconteça, a gente precisa de planejamento e volta naquele exemplo que eu dei de projetos estruturados. Acho que dá para fazer, vejo muitas organizações indo para esse lado. As startups, por outro lado, precisam entender onde é que tem as oportunidades de negócios. A gente tem na AIA, dessas 120 organizações, pelo menos 20 ou 30 são startups. E elas estão se dando muito bem em várias áreas. A área de cosméticos, por exemplo, essa beleza limpa, pegar o caso do Laces, né, com os produtos que eles têm, que eles são membros nossos lá também. Eles viram a oportunidade de integrar não só o serviço de beleza, que, né, o brasileiro procura muito, mas os produtos. E os produtos são sustentáveis, sem processos químicos, e eles acabaram virando a empresa referência em shampoo, em condicionador, por causa desse trabalho. É uma das empresas que sempre é convidada para falar na ONU, durante a COP. E cada uma das que estão lá, eu vejo que estão entendendo e encontrando nichos e conseguindo até crescer mais rápido do que a média das startups nos setores tradicionais. Então, dá para fazer. Minha primeira dica é entender muito bem a cadeia de valor do setor onde você está. E se você é uma grande empresa, primeiro o trabalho da redução das emissões e as oportunidades de negócios. Perfeito. Eu agradeço muito a participação da Patrícia L, que esteve com a gente para falar dessa urgência climática que nós estamos vendo e as alternativas. Eu acho que isso é importante, essa troca de informações para as pessoas começarem a entender e aumentar o nível de conscientização. Obrigada, Mara, Denise, Marcelo. Obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês. E conto com vocês nessa jornada, que a gente vai precisar comunicar muito. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Mara, Marcelo, fechamos por aqui. E é isso, vamos terminando por aqui. Esse é Além das Manchetes, direto do Cine REAG Belas Artes, a iniciativa do By News, com a parceria do REAG Investimentos. Até a próxima.